Bom dia, irmãos. Estamos aqui neste domingo, dia 5 de abril de 2020, para mais um culto online, reunindo-nos com os irmãos, mesmo virtualmente. Temos notado e visto que muitos irmãos têm estado conosco, temos muitas visualizações e sabemos que assim estamos em unidade como igreja, sem deixar de nos reunir, de louvarmos a Deus juntos, de recebermos a sua palavra. Queremos dar um alô aí para os nossos irmãos de longe que têm nos assistido, nos visto e participado, como nossos irmãos lá na Alemanha, nossos irmãos em Portugal, em Nova York, nossos irmãos da Translocal, em Patrocínio de Minas, em Newark, em Peruíbe, em Águas Lindas, em Guarulhos até. Nós queremos agradecer e abençoar suas vidas e louvar a Deus por essa unidade. Vamos então, nessa manhã, começar, como sempre fazemos, louvando a Deus com algumas canções. Para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clamas teu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clamas seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, o escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar
é bom demais. As angústias e aflições ficam pra trás. Meu coração palpitou de alegria, de amor e paz, porque Deus é bom. Deus é bom demais. Quando estou a perecer, Ele vem me socorrer. Com sua mão me segura e me dá amor e paz, porque Deus é bom. Deus é bom demais. Ouvir um coro só de vozes celestiais cantando assim: Deus é bom demais. Quero ouvir um coro só de vozes celestiais cantando assim: Deus é bom demais. Quando estou a perecer, Ele vem me socorrer. Com sua mão me segura e me dá amor e paz, porque Deus é bom. Deus é bom demais. Quero ouvir um coro só de vozes celestiais cantando assim: Deus é bom demais. Quero ouvir um coro só de vozes celestiais cantando assim: Deus é bom demais. De vozes celestiais cantando assim: Deus é bom demais. Tão profundo amor que irá minha alma inundar. Sentirei de ti uma paz tão maior, pelos medos irá dissipar. Está contigo, ó Pai, tua presença desfrutar, pois tua glória sempre me transformará. E ao te contemplar, posso antever o que o futuro hoje vem me oferecer. Paz
força e amor, glória e honra, estar contigo, estar contigo. Verei em ti tão profundo amor que irá minha alma inundar. Sentirei de ti uma paz tão maior, meus medos irá dissipar. Estar contigo, ó Pai, tua presença desfrutar, pois tua glória sempre me transformará. E ao te contemplar, posso antever o que o futuro hoje vem me oferecer. Paz, força e amor, glória e honra, estar contigo, estar contigo. Meus irmãos, temos agora a mensagem de Deus para nós. E nesse domingo, orando muito durante a semana, pensando naquilo que poderíamos trazer em nome do Senhor Jesus para a edificação da igreja, escolhemos a passagem de Jeremias 29, de 10 a 14, profecia do Senhor através de Jeremias, que diz assim, acompanhe comigo a leitura. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Para essa meditação, irmãos, vamos nos transportar lá para o Velho Testamento, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, para a história do povo de Deus na época do reino dividido. Reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, com a capital em Jerusalém. Israel já havia sido capturado pelos assírios
mais de 100 anos antes, e estavam dispersos por várias nações. E agora, o povo de Deus, estabelecido em Judá, com a capital em Jerusalém, também é atacada, é invadida pelos babilônios. Jerusalém é destruída, é incendiada, os muros são derrubados, as casas, o povo de Deus é levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, famoso rei Nabucodonosor. Deus já havia alertado aquele povo através do profeta Jeremias, que vinha falando em nome do Senhor várias vezes, alertando-os, falando com que eles voltassem para o Senhor, porque esse povo, embora sendo o povo escolhido para ser modelo para todas as nações, havia se afastado de Deus. O povo chamado povo de Deus agora estava longe do Senhor, havia se prejudicado e se contaminado com as coisas daquela época, daquele mundo, e tinham inserido no seu meio costumes dos pagãos. Havia muita promiscuidade, havia opressão do povo mais pobre, e pior ainda, havia idolatria, até o ponto de muitos do povo chegarem a construir altares ao deus Baal, e até a sacrificarem seus filhos a esse Deus. E Deus não estava contente com esse povo, então vinha alertando através do profeta Jeremias. Como, por exemplo, no capítulo 25, uma profecia que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Que coisa, irmãos! Deus dizendo: olha, vai ser levantada uma grande tormenta, vai haver muitas mortes, isso vai passar de nação para nação, ninguém ficará imune. E Deus vem os avisando, mas eles, aquele povo, chamado povo de Deus, não ouviu os avisos do Senhor. Deus sempre nos alerta a respeito dos seus planos, sempre. Lembram-se de Noé, quando Deus o avisou a respeito do dilúvio, e porque naquela época também o povo estava tão afastado de Deus, e Deus resolveu destruir tudo através do dilúvio. Ele veio avisar o seu servo Noé. Deus também avisou Abraão, quando planejava destruir Sodoma e Gomorra, porque considerava Abraão seu amigo, então veio avisá-lo. Deus avisou Nínive através do profeta Jonas, embora ele tenha resistido muito, como você sabe a história, mas Deus avisou Nínive, e porque Nínive se arrependeu, Deus se arrependeu de destruí-los. E assim Deus sempre veio avisando o seu povo a respeito dos seus planos, assim como o próprio Jesus, no Novo Testamento, nos dá vários sinais da sua volta, e nos diz: olha, quando essas coisas estiverem acontecendo, fiquem alertas, fiquem vigilantes, se voltem para o Senhor, porque o final está pronto. O profeta Sofonias também avisou sobre muitas coisas naquela época. Sofonias capítulo 3, 6 e 7, diz assim, Deus falando: exterminei muitas nações, deixando-as assoladas até o limite das suas fronteiras. Deixei as ruas num silêncio de ruínas. As cidades ficaram desertas,
sem certeza que vão ouvir-me e prestar atenção aos meus avisos. Dessa forma não terei necessidade de os ferir novamente. Mas não, por muito que castigue, continuam nos seus maus caminhos, desde a madrugada até a noite, e desde a noite até a manhã seguinte. Em Apocalipse nós lemos também como Deus alerta o mundo e chama a atenção do mundo todo através dos flagelos que Ele manda um atrás do outro, coisas terríveis acontecendo para chamar a atenção do mundo de que eles estão longe de Deus, de que eles precisam se voltar para o Senhor. Mas a Bíblia diz que os homens não deram atenção aos avisos de Deus, desprezaram e até blasfemaram contra Deus. Que coisa triste. Irmãos, então a primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero que você entenda hoje é que Deus nos alerta. Deus está sempre nos alertando sobre os seus planos, e Ele nos alerta porque Ele nos ama. Deus nos alerta porque nos ama. A maior e melhor das verdades bíblicas, o amor incondicional de Deus. Meu irmão, Deus te ama. Deus nos ama de uma forma incondicional, e Ele provou isso através do seu Filho morrendo na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Não importa o que você faça, não importa o que você fez, não importa como você é, Deus te ama, porque Ele te fez, e Ele quer o teu bem. Por isso, Ele alerta o seu povo. Jesus diz que nós somos seus amigos e não somos mais chamados de seus servos. E sabe por quê? Ele mesmo diz lá em João 15:15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Irmãos, não vejo essa pandemia, essa situação toda aqui, como um castigo de Deus. Não. Vejo sim, como um alerta ao mundo todo, de que ele está afastado dos caminhos que Deus tem para ele, de que ele está envolvido na vida desse mundo como se isso aqui fosse tudo, e que não houvesse um amanhã, não houvesse uma eternidade, que não houvesse um julgamento. E muito mais do que avisar ao mundo, do que alertar ao mundo, Ele nos alerta como seus filhos, como seu povo, como sua igreja. Deus está falando, porque Ele nos ama. Voltando à nossa história, o que está acontecendo com aquele povo? Eles foram desterrados, foram levados para Babilônia como servos, e ali estão eles, longe da sua terra, servos, sentem saudade das suas vidas como eram antes, ficam pensando em quando eles tinham liberdade de ir e vir, de se reunir como igreja, como grupo, para louvar a Deus, para celebrar as bênçãos dEle, para fazer as suas festas, como eles tinham saudade de se cumprimentar com o ósculo santo, de estarem sempre juntos, de estarem trabalhando para o seu próprio sustento, de se sentirem seguros, mas agora estão ali, fora da sua terra, fora da normalidade. O Salmo 136 é interessante. Ele diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém,
haveriam de entoar o canto do Senhor em terra estranha. Como nós poderíamos nos alegrar estando assim nessa situação, com saudades da nossa terra, vivendo de uma forma tão diferente daquela que estávamos acostumados? Exatamente como hoje, irmãos. Guardadas as devidas proporções, não somos escravos em terra estranha, mas vivemos uma situação atípica, que nos traz desconforto. É tanta informação, não sabemos em quem acreditar, tudo é incerto. E o pior, não sabemos quanto tempo isso vai durar, todos nós dentro de casa, presos. Ficamos impacientes, ficamos ansiosos. E a nossa tendência sempre é querer nos livrar dessas situações desagradáveis. Não temos paciência para passar períodos difíceis e nem boa vontade para esperar até que as coisas se acalmem. Somos adeptos das soluções rápidas, instantâneas. Então daqui eu parto para a segunda lição dessa manhã a respeito do nosso Deus. Deus tem o seu tempo. Deus tem o seu tempo. Ele não se afoba, Ele não se precipita, e os seus planos, irmãos, são perfeitos. Ele sempre tem propósitos definidos, Ele tem razões para agir como Ele age. Enquanto Ele nos alerta sobre o que vem por aí, Ele está lidando com as nossas vidas. Ele mostra-nos o que está errado. Ele nos dá a chance de melhorarmos nossos relacionamentos com Ele, em primeiro lugar, e com os nossos queridos, com os nossos próximos. E Ele quer nos aliviar desse sofrimento, dessa época, mas ao mesmo tempo, Ele quer trabalhar para o nosso crescimento, desenvolver em nós qualidades que são próprias de pessoas que se dizem cristãs. O Salmo 37 diz assim: não te impacientes, certamente isso acabará mal. Tenha paciência, irmão. Tenha paciência, porque Deus está trabalhando. E Ele disse, através de Jeremias, lá para aquele povo, que não os levaria para a sua terra imediatamente. Era para eles ficarem ali, edificarem suas casas, constituírem família, plantarem, levarem a sua vida ali naquele lugar, se multiplicarem ali naquela terra. Esse tempo era para que eles se voltassem a Deus, mas a ordem não agradou o povo. Então eles rejeitaram a Jeremias e passaram a ouvir outros profetas que falavam aquilo que eles queriam ouvir, palavras agradáveis. E Jeremias foi resistido, porque ele falava aquilo que Deus queria falar. Olha, vocês precisam ficar aqui um tempo. Assim somos nós, irmãos. Muitas vezes rejeitamos a vontade de Deus quando ela não coincide com a nossa. A gente dá um jeitinho, sabe, como bom brasileiro, de aliviar a consciência, a culpa, de justificar a nossa desobediência. Fazemos de conta que não ouvimos os alertas de Deus, a palavra de Deus. Mas veja bem, entenda, irmão, que a vontade de Deus é soberana. É bom entendermos que Ele não vai desistir dos seus planos e dos seus propósitos só porque essas coisas não nos agradam e porque não estamos satisfeitos. Ainda, irmãos, não é tempo de voltarmos às nossas casas, às nossas vidas, aliás, normais, me parece isso. E nem sabemos quando isso será. Isso nos faz ansiosos, nervosos, estressados. Precisamos aprender a esperar em Deus, e enquanto esperamos, fazermos o melhor que podemos,
para sermos bênçãos onde estamos, seja no nosso trabalho, aqueles que estão trabalhando, sejam em casa, aqueles que estão isolados, dedicarmos à família, ao convívio, no amor, tempo para nos voltarmos para Deus. Deus está falando conosco, Ele quer falar conosco. Tempo para orarmos. Você não ora, não tem costume de orar em casa, com a sua família? Ore. Ah, você já ora? Ore mais. Você não tem o costume de ler a Bíblia todo dia, buscar na palavra? Leia. Ah, você já lê? Leia mais. Estude mais. Medite mais. Mergulhe na palavra de Deus, porque Ele está falando conosco nesse tempo. Ele quer nos alertar, Ele quer mostrar aquilo que está errado em nós, aquilo que precisa ser mudado. Ele quer que tenhamos uma vida mais perto, de mais conhecimento dEle, de mais intimidade. Não queiramos pular etapas, supondo que a nossa urgência pode apressar os planos de Deus. Deus tem o seu tempo. Terceiro, irmãos, e último ponto. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Não é à toa que Ele disse lá, através de Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Eu é que sei, você não sabe. Deus é que sabe. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Não queiram saber mais do que eu, Deus está falando. Vocês não sabem de nada. E por que é que pensam que eu não quero o bem de vocês? Por que é que pensam que eu não sou bom o tempo todo? Que às vezes eu sou mal e permito coisas desagradáveis aconteçam? Vocês acham que eu estou contra vocês? Que gosto de vê-los passar por dificuldades? Que tipo de pai seria eu, Deus está dizendo? Um pai permite dificuldades, porque ama os seus filhos, e porque quer tratar com eles. Deus está dizendo: eu quero o mesmo que vocês, eu quero o bem de vocês, só que isso não vai acontecer imediatamente. Aquilo que vocês querem, voltar à sua vida e que isso passe logo. E lá, irmãos, na nossa história, para o povo de Deus, Ele dizia: vocês têm que ficar aqui durante 70 anos. Imagine, irmãos. Tenho certeza, graças a Deus, que essa situação que temos passado, mundial, não vai durar 70 anos. Talvez mais alguns meses, não sei. Deus tem o seu tempo. Mas para que a volta do povo trouxesse a felicidade que eles almejavam, e os propósitos de Deus fossem cumpridos, era necessário primeiro que ficassem no exílio, abençoando com a sua presença aquela terra. Eles sim tinham que aprender a louvar a Deus, a cantar os seus hinos ali na Babilônia, junto aos rios da Babilônia. Eles tinham que pegar as suas harpas de novo, de volta, e aprenderem a louvar a Deus onde estivessem. Tinham que aprender que não era só lá no templo em Jerusalém que Deus se movia, que Deus atuava. Assim como Jesus falou para aquela mulher samaritana que perguntou: onde que é que podemos adorar? Em Jerusalém ou aqui nesse monte? Ele disse: nem lá, nem aqui, mas é onde você estiver, porque é em espírito e é em verdade. É hora de louvarmos, de cantarmos, de adorarmos a Deus onde estamos, em casa, não dependermos apenas da congregação. Quanto a nós, Deus quer que fiquemos quietos por um tempo, olhar para dentro, buscar conhecer Ele melhor,
Como diz o Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele quer que cresçamos na nossa fé. E olha, irmão, cuidado, preste bem atenção no que eu vou dizer, cuidado, porque numa época assim, em que não temos os cultos, que não temos os grupos, muitos, ao invés de buscarem mais a Deus, crescerem na sua fé, podem esfriar na sua fé, podem se distanciar, podem se distrair, lá na televisão, nos filmes, enfim, naquilo que podem estar fazendo, e não aproveitarem o tempo de Deus, o tempo para se voltarem para Ele. Você sabe que houve uma visão de Jeremias muito interessante, antes um pouco desse tempo, a visão de 2 cestos de figos. Um cesto era de figos bons, gostosos, carnudos, bonitos. O outro cesto de figos ruins, mal cheirosos, apodrecendo. E Deus explica para Jeremias a visão. E olha o que ele diz a respeito dos figos bons. Ele diz assim em Jeremias 24, 5 a 7. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do modo por que vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos, e os farei voltar para esta terra. Edificá-los-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei. Dar-lhe-eis coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Os figos bons, irmãos, são aqueles que se voltam para Deus de todo o seu coração. E os figos ruins, você leia depois lá no capítulo 24 de Jeremias, não quero nem dizer o que acontece com ele. Foram dispersos pelas nações e desapareceram como povo de Deus, que não eram mais considerados. Deus quer que aprendamos a confiar nele. Inclusive, irmãos, se tivermos que passar por situações piores ainda, que venham aí à frente, uma recessão financeira, uma carência, um desemprego, o que vier aí adiante de nós, lembre-se que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Precisamos entender que Ele é quem manda no mundo, Ele é quem manda nas nações, Ele é quem escreve a história, Ele governa, Ele controla toda a situação, porque Ele é soberano, Ele é Deus. Todo o sistema humano é frágil, e Ele está mostrando ao homem o quanto o seu sistema é frágil, que não podemos confiar no próprio homem, no seu dinheiro, no seu progresso, na sua inteligência. Deus está quebrando a arrogância humana em se achar autossuficiente, dona de si mesmo, não reconhecendo a Ele como Deus, indiferente aos seus avisos e ao fato de que Ele vem, como diz o Salmo 96, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Deus está dizendo que seu Filho Jesus, o Senhor, vem sem demora, para implantar o seu reino, este sim, um reino de paz, de prosperidade, de justiça, de harmonia e verdadeira felicidade. E para terminar, irmãos, não se esqueçam dos 3 pontos que vimos nessa manhã. Deus nos alerta porque nos ama. Deus tem o seu tempo. E Deus é bom, e é bom o tempo todo. Ele quer o nosso bem. Os seus pensamentos são de bem, de paz, e não de mal.
Ele quer nos dar o que queremos, e Ele cumprirá a sua promessa, assim como fez com o povo, levando-o de volta, reconstruindo Jerusalém, levando-o à vida normal, à sua liberdade de ir e vir, à sua liberdade de se reunir em festas, em celebrações. Tenho certeza que agora eles foram para a sua terra de um modo diferente. Assim como nós, irmãos, mais sinceros, que voltemos de toda essa situação, quando ela terminar, mais quebrantados, mais dependentes de Deus, mais preocupados com as coisas do reino do que com as coisas do mundo, mais íntimos do Senhor, mais cheios do seu Espírito, mais avivados em nossa fé, mais entusiasmados pelos nossos ministérios, mais apegados à nossa família, aos nossos irmãos e ao serviço cristão, a fazer o bem e a testemunhar da palavra de Deus e da sua vinda para todos aqueles que ainda não o conhecem. Isso vai acontecer conosco. Confiemos nisso, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, sabemos que o Senhor está no controle de todas as situações, que a nossa vida está nas Tuas mãos. Confiamos de que o Senhor quer o nosso bem, e sabemos que o Senhor está nos alertando porque nos ama, e que o Senhor tem o tempo que é perfeito, que é suficiente para trabalhar conosco. Pai, abre o nosso coração, age nele através do Teu Espírito Santo, quebranta-nos, ó Deus, mostra-nos, fala conosco nesses dias, motiva-nos, Pai, a buscarmos ao Senhor, a orarmos mais, a lermos mais a Tua palavra, a buscarmos mais a comunhão contigo, e a crescermos na nossa fé. Ajuda-nos a entender o momento importante, sério em que estamos vivendo, que tenhamos essa percepção espiritual, Pai, do que está acontecendo, que os nossos ouvidos estejam atentos e abertos ao que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, na vida da nossa igreja, na vida do Teu povo, naquilo que o Senhor quer fazer nesse mundo todo, Pai. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e nos sentimos em paz e em segurança, pois sabemos que o melhor lugar de estarmos é nos Teus braços e no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus é que te pedimos. Amém. Irmãos, continuem orando. Vai aparecer aí na tela alguns motivos de oração. Ore durante a semana com a sua família, ore sozinho. Não deixe de orar mais por esses motivos todos que aparecem aí na tela. Na terça-feira teremos novamente a nossa reunião online, reunião de oração das terças-feiras, como temos feito já nessas semanas últimas. Cante conosco, participe, não fique distraído. Reúna a sua família e faça desse tempo um tempo de unidade com os irmãos através da internet. Não deixe de participar. E outra coisa, irmãos, não deixe de fazer as suas contribuições, os seus dízimos, ofertas, aquilo que você tem o costume de fazer. Mantenha-se fiel, creia, não fique com medo de que vai faltar, porque o Senhor vai estar olhando a tua fidelidade e vai suprir todas as tuas necessidades. Mantenha-se fiel, porque a igreja também necessita da sua contribuição para continuar funcionando, pagando suas contas e principalmente ajudando a irmãos mais carentes.
Então não deixe. Veja lá, através da internet, faça a sua contribuição, mande o seu dízimo, em nome de Jesus. E mais uma coisa, semana que vem é a semana da Páscoa. Vai se preparando, irmãos, uma semana especial do ano, em que vamos viver, vamos relembrar aquilo que Cristo fez por nós na cruz e a vitória da sua ressurreição. Teremos o culto de Páscoa, então vá se preparando durante a semana, para poder participar dessa celebração tão importante, a celebração da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Que a paz de Deus, o amor dEle, que a presença de Jesus na tua vida, o poder do seu nome e a consolação do Espírito Santo esteja com você e com a sua família durante toda essa semana. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.